Muito bem. Então, na nossa sequência, nós precisamos fazer então a formatação desta seção principal aqui, que é a seção dos cartões. Então, como nós vimos, no HTML eles vão ficar empilhados, e aí a gente precisa dar uma olhada no que nós temos aqui. Nós temos uma seção, uma section, que está com essa classe grid home, e dentro dela eu tenho diversas divs, ó, cada uma dessas divs associada com uma classe card, ok? Vamos lá no CSS então, para a gente ver como que a gente faz essa formatação. Primeiro eu vou pegar então aquela classe que é a grid home, e eu vou usar aqui o display flex. Vou usar aqui o display flex, ok? Essa é a primeira alteração que nós vamos fazer. Quando eu aplico o display flex, olha só o que acontece. O que estava na vertical agora ficou todo na horizontal. Tá vendo? Ele mudou a direção. Então, o flex é o seguinte: por padrão, a maioria das tags ela tem um display block, ok? Isso aqui é um padrão delas. O display block ela vai fazer exatamente o que eu tinha antes. Ela vai deixar conteúdos empilhados. Então, quando eu mudo ele para flex, eu estou dizendo o seguinte, que aqui eu tenho eu mudei ele para um modo flexível, tá certo? Esse modo flexível me permite, então, trabalhar melhor o conteúdo dele de uma forma que eu possa fazer diversos tipos de formatação, diversos tipos de aplicação. Mas, obviamente, que eu não quero que esse conteúdo fique desta forma aqui, né? Então, ok, ele já resolveu um problema que eu tinha, mas, obviamente, que não é isso que eu quero. Aí, eu vou colocar uma outra propriedade aqui, que é a flex wrap. Flex wrap com o valor wrap. O flex wrap vai funcionar de que forma? Ele vai funcionar como uma quebra de linha, tá vendo? Então, o que ele fez? O display flex jogou tudo numa mesma linha, mas o flex wrap permite fazer a quebra, ou seja, se esse terceiro elemento não cabe aqui, ele joga para a linha de baixo. É mais ou menos o que acontece com um texto, tá? Quando você está escrevendo um texto, olha só, esse texto aqui é a continuação da primeira linha, só que não coube lá, então ele jogou para a linha de baixo. O que o Flex Wrap vai fazer é mais ou menos isso, né? Só que ele faz isso com tags, né? Com conteúdo. Beleza, então já quebrei esse pequeno problema. E aí eu tenho mais um problema. Tá vendo que os cartões, as imagens ficaram grudadas uma com a outra, né? Então eu posso melhorar isso aqui utilizando uma propriedade que é a gap, tá? E eu vou colocar 1.5 rain, 1.5 rain como espaçamento, como gap. Tá? O gap ele vai criar esses buracos, né? Esse espaçamento entre os cartões, ó, tá vendo? Permitindo que eles não fiquem grudados mais um com o outro. E aí o valor do gap aqui você ajusta ele, tá? Você ajusta ele pro tamanho aí que você precisar. Tudo bem? Então aqui basicamente é isso que eu vou fazer. Aí eu preciso olhar o seguinte, dentro do meu grid home eu tenho diversas tags divs, né? Então eu vou pegar cada uma dessas divs, ó, vou pegar cada uma dessas divs e vou aplicar uma formatação para ela. Aqui basicamente eu vou fazer duas coisas, tá? Três coisas, desculpa. Eu vou colocar aqui um flex basis, e esse flex basis vai ser de 250 pixels. Vou colocar ainda um flex grow de 1 e vou colocar um flex shrink também de 1. Então, basicamente o que aconteceu aqui foi o seguinte, ó. Veja que ele mudou o espaçamento aqui, ficou muito estranho, né? Mas tudo bem, vamos entender já já isso aqui. Quando eu coloquei aqui um flex basis, tá?
quando eu coloquei aqui um flex basis, eu estou dizendo para ele o seguinte, ó, o tamanho dos conteúdos internos, vai ser de 250 pixels. Tá? Então, cada card aqui, ó, ele vai assumir um padrão, um tamanho de 250 pixels. O Flex Grow está dizendo que esse tamanho pode aumentar e o Flex Shrink está dizendo que esse tamanho pode diminuir. Então, na verdade, ele tem 250 como base, mas ele vai ficar flexível, certo? Ele vai ficar flexível quanto à questão do tamanho. Bom, isso aqui ainda não deu o resultado que eu preciso, e a gente vai voltar a entender isso aqui por conta do tamanho das imagens que eu tenho aqui. Tá? Então a gente vai fazer o seguinte, aqui abaixo agora, nós vamos fazer uma outra formatação para o card. Tá? Vamos fazer uma formatação aqui para o card. E o card, que é o cartão, que eu tenho ali, no meu HTML, ó, que está associado com cada um desses divs, eu vou fazer o seguinte. Primeiro, eu vou colocar um background color. Vou falar que ele é branco, de fundo. Tá? Ele é branco. Vou colocar um arredondamento de canto para cada um deles de 10 pixels. Vou colocar aqui um box shadow, né, para ele fazer uma sombra, tá certo? Esse box shadow pode ser de 3, aqui ele pode ser de 10, e no RGBA dele ele vai ser 001. Então, basicamente, eu estou criando aqui uma sombra, tá? Estou criando aqui uma sombra. E essa sombra vai ter um deslocamento aqui de 3, né? Vai ter um deslocamento aqui de 3 pixels e vai ter aqui um raio, né? Um raio de 10 pixels. Depois eu vou mostrar lá no funcionando, a gente muda esses valores aqui para ficar mais fácil de entender. E aqui basicamente é a cor da sombra, que vai ser preto com uma transparência de 0.1, tá? Então, acho que dá para a gente ver aqui, ó. Tá certo? Então você pode aumentar esse valor. Então, por exemplo, se eu colocar aqui um 5, por exemplo, ó, ele vai aumentar aqui a direção dele também, né? Ou você pode diminuir. Então 3 aqui é um valor aceitável para esse box shadow. O que mais que eu vou colocar aqui? Bom, antes de eu colocar as outras, vou colocar um text align, center. Text Align Center, todo o conteúdo dele vai estar centralizado. Vou colocar também um paging button, né, na parte inferior dele de 15 pixels. E aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar a imagem, tá? Eu preciso pegar a imagem que está dentro desse card, tá certo? Tá vendo aqui, ó? Eu tenho a imagem aqui dentro. E essa imagem, eu vou colocar ela um tamanho de 100%, ok? Vou pegar ela e colocar um tamanho de 100%. E aí vai acontecer isso aqui, ó. Tá certo? E aí vai acontecer exatamente isso aqui. Então agora sim, a gente já consegue entender o que aconteceu aqui para ficar mais claro para você. Ó, se eu não colocar o tamanho da imagem, o que acontece? O resultado não acontece. Quer dizer que foi o tamanho da imagem que resolveu? Mais ou menos. Quando eu coloco a imagem 100%, significa o seguinte, porcentagem, você sabe que quando eu falo 100%, ela tem que ser 100% de alguma coisa, né? Então, qual é o referencial que a imagem está usando aqui? Primeiro, a gente tem que dar uma olhada aqui, ó. Essa imagem, ela está dentro do card, que por sua vez está dentro do grid home. No grid home, eu falei que o seguinte, que cada div ia ter uma largura de 250 pixels. Então, esse 100% da imagem aqui, ele é 100% de 250. Tá? Ele é 100% de 250. Então, o que acontece? 250, 250, 250, 250 vezes 4 vai dar 1000. Lembra que lá no main,
vamos voltar lá para a gente ver, a gente falou que a largura do container ó, é 1.200, tá certo? Então eu pergunto, se eu tenho uma largura de 1.200, e se eu coloco os elementos dentro dessa... Eu tenho uma caixa de 1.200 pixels. E dentro dessa caixa eu tenho caixas menores de 250 pixels. Quantas caixas vão caber lá dentro? 4, porque 5 não daria, né? 5 daria 1.250, então não cabe. Já que cabe só 4 aqui, a quinta caixa ele joga aqui para baixo. Entendeu a lógica? É uma questão matemática. Agora, ele só joga para cá porque vamos voltar aqui, porque eu tenho aqui ó, o Flex Wrap. Se eu tirar o Flex Wrap, ele vai colocar o tamanho, ó, 100%, mas ele vai fazer isso aqui. Ué, mas agora coube, por que antes não cabia? Ah, mas por um detalhe importante. Quando nós fixamos a largura aqui, ó, nós falamos que ela pode diminuir, tá vendo? Então esse Flex Link aqui ó, permitiu que esse card diminuísse, né? Porque o Flex, Display Flex, vai colocar tudo na mesma linha, né? Mas quando eu coloco o Flex Wrap, aí o que acontece? O fato dele ter essa possibilidade de quebrar para a próxima linha, não precisa forçar ele a diminuir ou forçar ele a aumentar, já que o valor que eu coloquei aqui é adequado, né? Então é isso. O meu main é 1.200 pixels, cada card é 250, então totalizaria 1.000. Eu tenho aqui um gap entre eles. E aí, o que acontece? Mesmo que na soma faltasse um pouco por 1.250, tá? Vamos supor que dessem 1.100, 1.150, faltasse 50 pixels para 200, eu tenho aqui um Flex Grow dizendo que ele pode aumentar. Então ele vai fazer o quê? Ele vem aqui e faz um pequeno ajuste no tamanho da imagem para ela caber dentro daquele espaço que eu especifiquei ali, ok? Então é isso que ele vai fazer. E aí a gente pode fazer aqui algumas coisas para melhorar então essa formatação. A gente pode fazer aqui no card uma coisa interessante. Na imagem a gente vai colocar um object fit com valor cover, tá? Object fit com valor cover. O que acontece com isso? Se a imagem, né, se ela estourar o espaço aqui, né, ele vai mostrar a área definida aqui dentro do card, tá? Então, mesmo que a imagem ela extrapole um pouquinho lá o espaço, né, de dentro do card, como no caso do arredondamento de canto, por exemplo, ele vai permitir mostrar apenas a área visível ali da imagem. Então, tá ok aqui, tá ok. Podemos então aqui avançar na nossa formatação. O que mais que a gente pode colocar? Dentro do meu card eu tenho ainda o H3 e tenho o P. Eu quero fazer uma formatação para eles, tá? Então vou colocar aqui um H3. Vou colocar aqui um H3 e vou falar o seguinte, que ele vai ter um merging, ele vai ter aqui um merging de um rain 0 e depois eu vou colocar aqui uma margem de 0.5 rain. Ok? Ou se você quiser em pixels aqui, vamos colocar em pixels. Então vou colocar aqui ó, 16 pixels, depois 0 pixels, e depois, ao invés de eu colocar aqui 0.5 pixels, eu vou colocar aqui 8, né, que é a metade de 16. E aí vou manter ali o 0, que é o que eu tinha ali. Vou colocar também uma cor, vou colocar uma cor, pode colocar aqui uma cor, deixa eu colocar uma cor específica aqui, que é o 6A, 3B, C8, ok? É um azul ali, né, que a gente vai usar no H3. E no P, na formatação do P, a gente pode colocar um font size de
Vamos colocar uma letra menor um pouquinho para ele, ponto 95 rain. Ao invés de eu colocar 1, tá, que é o padrão dele, eu vou colocar ele um pouquinho menor, tá? Colocar ele um pouquinho menor, então vai ficar dessa forma aqui. E aí, para melhorar, eu posso colocar aqui uma propriedade chamada de line. Tá vendo que ele ficou bem grudadinho aqui o texto? Eu posso colocar aqui uma propriedade chamada de line rate, né, que é a altura da linha, e eu vou colocar aqui 150%. Isso vai fazer com que o texto, ó, tá vendo? Ele fique espaçado, né? Ele fica espaçado entre uma linha e outra, para não ficar muito grudado. E também vou colocar aqui no P, vou colocar aqui também um padding. Vou colocar aqui um padding. Podemos colocar aqui de 10 pixels. Eu acho que 10 pixels é bom. Isso, só para ele não ficar grudado aqui, ó, né? Não vai ficar grudado ali nas bordas, então ele fica bom. Tá vendo que está muito grudado aqui em cima, né? A gente precisa melhorar. A gente precisa melhorar isso aqui. A gente pode pegar aqui no Grid Home, ó. A gente vai colocar aqui um margin top. Vou colocar aqui 50 pixels. Pronto, ele já ficou desgrudado. E aqui embaixo, ó, a gente coloca um margin bottom, também de 50 pixels, né? Também de 50 pixels, então ele vai ficar desgrudado aqui. Pronto, agora sim, temos aí o nosso grid criado certinho, né? Temos aí o nosso grid. Então vamos só revisar aqui o que nós fizemos, ó. O Display Flex muda a orientação para horizontal, né? O Flex Wrap permite quebrar, tá certo? O Gap vai determinar o espaçamento entre eles aqui. E depois o Flex Base vai determinar o tamanho de cada div dentro do Grid Home, com possibilidade de aumentar e possibilidade de diminuir. Aqui a gente tem a formatação para o card. E aqui o ponto importante, que é deixar a imagem com um tamanho proporcional de 100%, permitindo assim que ela fixe, né? Que ela ajuste aqui dentro do FlexBase. Já que o FlexBase pode aumentar e pode diminuir, a imagem também tem que acompanhar. Por isso ela precisa estar aqui com 100%. Tudo bem? Então é isso. Está aqui a formatação do nosso grid. E aí aqui embaixo eu tenho as redes sociais, né? Eu tenho as redes sociais que eu preciso fazer também a formatação dela. Então vamos fazer aqui na sequência. Na sequência eu vou colocar então aqui a formatação para as redes sociais. Redes sociais é o seguinte, ó. Deixa eu pegar aqui. Então ela está associada aqui com essa classe sociais, né? Essa classe sociais, ó. Então vou colocar aqui a classe sociais. Ela vai ter também um display flex, bom? Vai ter também o flex, vai ter o flex wrap? Não precisa ter o flex wrap aqui. Não precisa ter o flex wrap, porque eles vão ficar na mesma linha, tá? O que eu vou colocar aqui é o Justify Content Center, tá? Para que o conteúdo, ó, fique centralizado, tá? Então, ele vai ficar centralizado. Vou colocar um gap também. Vou colocar um gap. Vou colocar aqui de um rain de gap, ó. Então, veja que ele já tem aqui o espaçamento entre eles, né? Então, ficou ok. E aí, o que acontece? Dentro dos sociais, eu tenho o A. O A é a tag que eu tenho aqui em cada uma delas. Então, eu vou criar aqui uma formatação agora para o A, né? E eu vou colocar aqui algumas coisas, né? Que eu preciso colocar nessa formatação. Eu vou colocar, então, um text decoration none. O que esse text decoration faz? Ó, por padrão, todo link ele vem com azul e ele vem sublinhado.
Tá? O text decoration vai tirar esse sublinhado do texto, tá certo? Essa é uma propriedade bastante importante aí para a gente fazer acontecer, né? Para tirar esse sublinhado. Vou colocar aqui um background color nele, por enquanto provisório, tá? Vou colocar essa cor aqui, ó, e evidentemente que eu preciso colocar a cor da letra em branco, né? A cor da letra em branco. Então, ó, por padrão ele vai ficar dessa forma. Aí eu preciso aplicar um padding. Vou colocar aqui um padding de 10 e de 15, tá? Para ele parecer como um botão. Então ele vai ficar 10 em cima e embaixo, 15 na direita e esquerda, em cada um deles, tá vendo? Então com isso eu já simulo aqui a ideia de um botão. Além disso, eu preciso colocar aqui também um border rails, né, de 8 pixels, tá certo? Um border rails de 8 pixels, e agora sim ele ficou ali com uma carinha de um botão, tá vendo? Então ele tem aqui a carinha de um botão, vai ficar então ali bonitinho. Mas eu quero que ele fique melhor ainda. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar aqui cores, né? Cores específicas para cada botão. Então eu vou fazer isso de que forma? Antes disso, deixa eu colocar o seguinte. Não, vamos fazer a cor aqui. Então eu vou fazer assim, ó, eu vou pegar o A e vou usar esta propriedade aqui, ó, NTH Child 1, e vou aplicar esta cor aqui, ó. Tá? Vou aplicar esta cor. Então, olha só. Se eu vir aqui no meu HTML, ó, tá vendo que ele está com uma cor diferente. Deixa eu mudar essa cor aqui, ó. Deixa eu colocar ela diferente, só para você ver que está sendo aplicada. Vou deixar todas as cores com padrão cinza, ó. Ó, tá vendo? Essa aqui é a cor do Facebook. Mas por que ela aplicou só no primeiro botão? Esse NTH Child, ele funciona da seguinte forma. Se a gente olhar aqui no HTML, ó, eu tenho aqui, ó, vários elementos A. Então, quando eu coloco o NTH Child 1, eu estou dizendo que para ele pegar o primeiro elemento filho, tá certo? Ele vai pegar o primeiro filho aqui da lista, tá? Ele vai pegar o primeiro filho aqui da lista e vai aplicar essa cor. Aí, se eu pegar aqui, ó, e colocar aqui, ó, o NTH, né? NTH Child 2, tá certo? Ele já vai aplicar ali para mim uma outra cor. Então eu vou trocar aqui a cor porque essa não está certa. Então a cor que eu vou colocar aqui é o FF0000. A segunda cor aqui é do YouTube, ó. Tá vendo? Então eu estou pegando a cor do YouTube e estou colocando no segundo botão. Aí eu vou fazer o seguinte, Alt Shift F, 1, 2, 3. Eu vou trocar só as cores aqui agora. O último deles, que é o TikTok, então eu vou colocar aqui, ó, 3, 4 e 5. O último deles, que é o TikTok, ele é preto. Então eu vou colocar 000, ó. Então ele já vai aplicar aqui certinho. O penúltimo é o Instagram, é o WhatsApp, então é aquele verde WhatsApp, né? Então eu vou colocar aqui o 25 D366, tá? Então tá aqui, ó, ele vai ficar com a cor do WhatsApp. O Instagram, ele tem uma cor, ele é um degradê, tá? Ele é um degradê. Então, ao invés de background color, nós vamos precisar utilizar só um background e nós vamos colocar a opção linear gradient. Linear gradient. Então, aqui nós vamos colocar um 45 deg, que ele vai fazer um gradiente com 45 graus, tá? E aí, ele vai colocar aqui uma sequência de cores, tá?
vai colocar aqui uma sequência de cores, que é o 405, DE6, ok? Aí você vai dar um espaço, você vai colocar mais uma cor, que é a 585, 1dB, e aí você dá mais um espaço. O que ele vai fazer? Opa! O que ele vai fazer? Ele vai pegar essas cores aqui, vai formar um gradiente dele, tá? Aí você vai colocar o 833 AB4, vai colocar mais cores. Você vai colocar o C13 06C. Depois você vai colocar ainda o E13, penúltima, tá? Opa, desculpa, essa aqui já foi. É a última agora, que é a FD1, D1D. Ok? Então, é isso que ele vai fazer. Então, nós temos aqui a cor do... Opa, não pegou, deu algum problema aqui. Deixa eu só conferir se eu esqueci de alguma cor no meu linear gradiente. Tá, desculpa. Aqui, ó, você precisa separar por vírgula cada uma delas. Tudo bem. Agora sim. Pronto, tá lá. Tá vendo? O Instagram vai ficar com esse degradê em 45 graus. Então tá aqui as cores, ó, que nós aplicamos para cada uma delas, tá certo? E aí, graças a esse recurso aqui do CSS, que permite você formatar uma mesma tag, a tag A, só que numa sequência diferente. Então, a primeira tag A vai ter essa cor, a segunda vai ter essa, a terceira vai ter essa, a quarta vai ter essa, a quinta e assim por diante. Então, aqui nós temos os botões das redes sociais. Vamos pegar essa rede social que é a tag H2, que nós temos ali, ó, e vamos fazer uma formatação para ela também com um Text Align Center. Vamos colocar aqui um Text Align Center e vamos colocar aqui também um Margin Bottom de 30. Eu acho que 30 é muito, a gente pode trabalhar com 20. Vamos tirar essa cor aqui, vamos deixar ela com uma cor preto normal. Pronto, assim ficou bom. Então tá aí, ó, tá aí a formatação da nossa home. Tá? Essa aqui é uma boa estratégia para você trabalhar então com botões. Tá? Você pode criar botões aí de várias cores, né? Sendo possível aí você fazer alguns ajustes neles ainda, tá bom? Então temos aqui agora o nosso wireframe, ó. Temos o nosso wireframe e temos aqui o resultado final, ok? Temos aqui o resultado final. Então veja, a ideia do wireframe não é layout, tá? Você não precisa criar o site exatamente como está no wireframe. O wireframe é uma estrutura que mostra a disposição dos elementos, ele não é layout. O layout você aplica do jeito que você quiser aqui, mas você deve seguir basicamente o padrão que você tinha aqui, exatamente para ser fiel ao projeto que você tinha, ok? Então está aí construída a nossa home, e aí a partir dela agora a gente pode construir as nossas páginas internas, ok? Eu espero que você tenha gostado até aqui e continue vendo os outros vídeos aqui do canal.